Hoje, Solange, eu acho que a gente vai passar um pouco de vergonha aqui, viu? Total, já passamos antes, né? Você exercita seu cérebro, o corpo eu sei que todo dia. Agora Eu acho que trabalhando assim, Solange, mas será que só o trabalhar é suficiente para treinar e também desenvolver o cérebro? Pois é, né? Às vezes a gente acaba esquecendo das coisas, muitas vezes a pessoa fica depressiva por falta de exercício, ó, de usar aqui a nossa mente, um presente de Deus. Criança que tem déficit de atenção na escola, como é que a gente consegue melhorar o nosso desempenho no trabalho, no dia a dia, nos relacionamentos? Quem está aqui, a gente vai fazer exercícios ao vivo com você também aí de casa, é o Antônio Carlos Guarini, que é engenheiro, diretor, presidente do Método Supera. Obrigada, viu, Antônio Carlos? Boa tarde, prazer. Obrigadaço pela sua participação aqui, esse humor gostoso aqui nessa tarde no Falando Nisso. Antes da gente exercitar o pessoal de casa e mostrar aí alguns jogos bem legais aí para você trabalhar o seu cérebro, eu queria perguntar para você, dizem que a gente usa somente 10% do cérebro. Eu queria saber se isso é verdade ou mentira e de que modo isso aqui interfere no nosso dia a dia. Esse 10% é um número meio mágico, mas é um mito. Isso não é uma verdade. Na verdade, a gente não sabe qual o verdadeiro potencial do nosso cérebro. O que se tem certeza é que há muito a ser explorado, há muito a ser desenvolvido. Então, aquela coisa, aquela crença antiga de que a gente nascia inteligente ou não, que as nossas capacidades eram uma questão de fatalidade genética, isso já caiu por terra há muito tempo, né? Entendi. Então, o que vale, lógico, existe a componente genética, mas as experiências vividas, os estímulos recebidos têm uma influência gigantesca no nosso desempenho. E a gente vai falar sobre isso e tem gente na linha já, Luquinha. Tem a Camila, vai conversar com a gente. Boa tarde, Camila, tudo bem? Alô? Tudo bem, Camila? Caiu a ligação, Pedrão? Vou fazer aqui então uma pergunta da Rosana, pode ser? É interessante que a Rosana, eu me identifiquei muito com você, viu, Rosana? Porque ela diz que assim, tem coisas que ela consegue guardar, mas depois ela acaba esquecendo, né? E ela esquece muito onde guardou o documento, onde esquecer. Esse lance de esquecer é por causa da idade dela, ela até falou a idade daqui, 51 anos. Tem a ver com isso, se ela exercitar a mente, ela vai lembrar onde que ela guardou as coisas. Eu sempre também esqueço, viu, Rosana? Meu Deus do céu. Eu também. A carteira, a chave, eu nunca sei. Minha mãe que sofre de judiação. Bom, várias coisas aí. Primeiro, normalmente esses lapsos de memória não tem nada a ver com idade. Estão muito mais associados aos nossos hábitos, à alimentação, exercícios físicos e principalmente o estresse. Agora é preciso entender como é o processo de memória. Nós temos a memória de curto prazo e de longo prazo. Então, quando a gente adquire uma nova informação, uma lista, um conhecimento qualquer, ela vai direto para a memória de curto prazo. E aí a gente precisa entender qual é o processo que a gente deve utilizar para passar esse conhecimento da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Que aí fica registrado. Aí fica registrado e você não vai esquecer. Importante é o seguinte, primeiro, se você adquire essa informação, esse conhecimento, com muito envolvimento emocional, é um atalho, vai direto para a memória de longo prazo. Mas se aquele conhecimento você não se envolve muito, você não tem muito interesse, aí tem que existir um esforço de você revisar aquele conhecimento, repassar, ou seja, repetir, para que ele passe e se sedimente na memória de longo prazo. Entendi. Vamos atender uma pessoa que está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quer dar seu nome, minha linda? Eu sou Camila. Oi, Camila, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber se os jogos do Supera ele pode ajudar as pessoas com déficit de atenção. Opa, é muito, né? Pergunta muito importante essa. A gente vive hoje numa sociedade onde o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade virou uma moda, né? Tudo é déficit de atenção. Todo mundo toma Ritalina e isso causa um mal tremendo para as crianças e para os jovens. Estava comentando com você que eu conheci uma neurocientista que foi até a Índia, passou lá 3 meses pesquisando essas questões de TDAH e na Índia não se fala em TDAH, não tem TDAH. Por quê? Entender o seguinte, o déficit de atenção, normalmente, na maior parte das vezes, primeiro, ele é erroneamente diagnosticado. E quando a pessoa tem, de fato, TDAH, normalmente foi porque ela não foi devidamente estimulada. Não foi uma fatalidade genética, nem um defeito do cérebro. O cérebro dela nasceu normal, nasceu bonitinho. O que aconteceu é que os córtex pré-frontal, durante a fase da infância, não foi devidamente estimulado.
E aí, se você não estimula, você acaba não desenvolvendo a área do cérebro responsável pela atenção continuada. Quer dizer, se a gente exercitar o cérebro, esse transtorno, esse déficit de atenção... Pode ser solucionado. Então, as nossas atividades no Supera ajudam muito a desenvolver e a resolver o problema do déficit de atenção. Tem muito papai e mamãe aqui falando que o filho dá muita dor de cabeça porque não presta atenção na aula, sempre está perdendo o foco. A gente vai atender todo mundo, né? Porque a Tamires está comentando aqui, Solange, que ela não gosta de matemática, ela precisa aprender matemática porque está estudando e ela quer saber se, de repente, esse método aí ajuda a pessoa até desenvolver um gosto que não tenha. Já já a gente conversa, então,